Bom, voltando aqui para o conteúdo sobre curvas e vetores, né? Vamos conversar então sobre os vetores que são mais importantes para a gente, tá bom? Então aqui, né, os vetores mais importantes. O primeiro, né, o vetor mais importante é o vetor que define a curva, certo? Então, alfa de t, que define, né, a curva, certo? Esse é um dos caras mais importantes que a gente tem, certo? Eu vou botar definir a curva, né? Aí você pode botar aí ou trajetória. Então, você vai ter lá, né, o x e o y, e aí você vai ter, vou botar a curva assim. E aí você vai ter um vetorzinho aqui que dá a posição, certo? Esse seria o alfa de t. Então assim, ó, num contexto físico, o que a gente tem? O alfa de t representa a posição. Vamos botar de uma partícula, tá bom? Ok. Então isso aqui eu tenho uma posição no plano, né? Isso aqui poderia ser no R3, no R, enfim, quantas dimensões você quisesse. E aí o que acontece? Se, né, a função alfa não é constante, ela varia, certo? E se ela varia conforme esse daqui, ela varia segundo o parâmetro t. Se esse alfa representa uma posição, no contexto físico, a derivada de alfa representaria a velocidade da curva, certo? Faz sentido? E neste contexto, né, a derivada de alfa representa a velocidade, vou botar assim, velocidade associada à trajetória, tá bom? Associada à trajetória. Ok. Qual seria, né, essa velocidade? A gente vai anotar assim, ó, d alfa dt. Só que lembra que a alfa, né, é um ponto no plano. Então se a gente vai derivar um ponto no plano, a gente vai lidar com as coordenadas dele. Então, derivar o alfa de t vai dar um vetor que vai ser a derivada de x. Eu vou botar assim. A derivada, né, de x de t e a derivada de y de t. Certo? Então, a derivada de uma curva, né, é derivar coordenada a coordenada. Olha aí. Derivar coordenada a coordenada. Olha só que bonitinho. Então, para a gente determinar, né, dado que a gente sabe as posições, nós saberíamos determinar qual é a velocidade, né, de uma curva. Faz sentido isso? Faz sentido, né? Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, né? Exemplo 1 aqui simples, ó. Seja alfa de t igual a t ao quadrado. Então, o que a gente tem? Ó? A derivada de alfa com relação a t ia ser a derivada coordenada a coordenada. Então, ia ser a derivada de t e em y a derivada de t ao quadrado, porque elas são funções de uma só variável. Não é? Então, a derivada desta curva alfa ia ficar 2t. Certo? E aí, num contexto, né, aplicado e físico, a gente teria o seguinte: alfa representaria a posição
E a derivada de alfa representa a velocidade a cada t. Mas aí tá onde, né? Como que a gente vai representar isso daqui? Tá vendo que isso daqui é uma nova curva? Né? É uma nova função de t. E aí, como é que a gente representa, né, esta curva, que é a velocidade? E aí aqui é bom para a gente dar uma pausa e tentar olhar isso no querido GeoGebra, para ver se você se convence aqui. Então, nós não vamos fazer a análise de uma coisa complicada dessa, que por enquanto a gente vai fazer a curva, o x é t e o y é t ao quadrado. Por que ficou só a parte positiva? Ah, tá, porque não tá aparecendo. Tá ali. Então, assim, qual é o meu problema aqui? Que eu chamei a curva de R de t. E aí eu posso passar os pontinhos aqui. Então, ó, o alfa desse meu parâmetro n, ele representa a posição, né? E aí, ó, se eu tô nesta posição e eu aumento o meu parâmetro, tá vendo que o vetor, né, ele vai querer mudar para lá, para cima, né? O que que isso causa? Isso causa para a gente uma variação na imagem da R, certo? Então, se a gente fosse olhar, né, a reta tangente, a gente tem o que? Que se eu estou nesse ponto aqui, alfa de n, a tendência que eu tenho de mudar é para esse próximo que está aqui em cima, né? Por quê? O que que é uma derivada? Uma derivada, você mede a variação na função sobre a variação no parâmetro, certo? E como é que a gente ia fazer uma variação neste parâmetro aqui? A gente ia pegar um ponto alfa com t e fazer esse n mais um pequeno h, né? Então eu posso botar aqui o parâmetro h. E aí eu posso calcular o que? Um novo vetor, que seria uma nova posição, r de t mais n, ou desculpa, r de n mais h, para ficar um pouquinho mais para frente. Aí esse h bendito aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, vou fazer ele ser menorzinho. Vai de menos 0,5 até 0,5. Aí tá meu ponto aqui e meu ponto H, que eu fiz uma pequena variação nele, né? Vou botar uma bolinha na ponta dele aqui, ó, para que a gente veja direitinho o que está acontecendo. Aí esse aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar ele de alfa de n mais h, que é fazer uma pequena variação nesse pontinho. Então olha só, observe o seguinte, ó, que a diferença entre os dois, quando o h tende a zero, né? A diferença está nesse troço aqui, ó. Só que qual é a tristeza? Quando a gente fizer, deixa eu botar ele mais para cá. Quando a gente fizer a diferença entre os dois, que seria fazer o u menos o v aqui, vai dar um vetor. Olha, u menos v. Não, na hora que eu somar esse com esse, não é v menos u, pera aí, que tá trocado. É o da frente menos o de trás. V menos u. Por que tá dando um vetor desse tamanho, se não é esse tamanho aqui? Ô, porcaria, sobrou um aqui. Pera, calma, gente.
Pronto, agora tá certo. Então, olha só, quando a gente faz o vetor, né, alfa de n mais h menos o vetor alfa n, tá vendo que ele vai para cá? Isso daqui seria o vetor que a gente vai chamar de variação, né, no alfa, certo? Delta alfa, que seria uma variação de posição. Só que olha só qual é a tristeza, olha. Ele está desenhado sempre aqui, ó, né, nesse carinha. Então o que eu vou fazer? Eu vou definir o seguinte: quando a gente for tratar desta questão de calcular vetores tangentes, a gente vai calcular a conta, mas vai sempre imaginar que o vetor que a gente está calculando, ele começa no ponto A, porque aí faz mais sentido. Olha só. Se eu botar aqui, ó, olha lá, tá vendo? Então agora eu tenho uma variação, né, do vetorzinho alfa. Vou botar essa variação assim de azul, certo? Esse aqui ele tá com incremento, não deixa eu ver aqui, 001, vai, pronto, para ficar mais bonito. Então olha só, a gente consegue, né, caminhar aqui, ó, se eu botar o vetor para trás, ele vai para trás, mas ainda tem a variação que é um vetor ainda, certo? Então o que vai ser a derivada da curva? Vai ser o limite para quando a gente fizesse delta alfa sobre delta t. E aí a gente vai ter a derivada coordenada, né? E aqui no GeoGebra é tranquilão porque você bota só R', ele entende. Só que ele botou como se fosse um parâmetro em x, né? Mas não tem problema, tudo bem. E aí você tem aqui a curva A, que ele chamou aqui, que seria o vetor tangente. Se eu botar aqui A de n, o vetor A de n. Isso aqui seria a derivada dessa curva, certo? Então olha só, observe o seguinte. Eu devia ter botado ele de outra cor, né? Qual cor a gente vai utilizar para a derivada, gente? Não sei. Vou botar aqui esse aqui. Pronto. Isso aqui, jovens, é o que a gente vai chamar de derivada da bagunça. Então aqui eu estou fazendo primeiro tudo direto, né? Mas daqui a pouco a gente volta para a conta mesmo em si. Então esse daqui seria o vetor alfa'. Então olha, ele seria a velocidade relacionada à partícula A. Ai meu Deus, eu mexi a partícula. Socorro, fica bem na pontinha aí, minha filha. Espera aí que eu baguncei aqui a bagunça. Então olha só, ele seria a velocidade da curva quando a gente olhasse, né? É porque tem muito vetor aqui, peraí, calma. Vou esconder esse, vou esconder esse aqui, vou esconder o V também. Pronto. Então o que acontece? Olha, se a gente modifica aqui o A, isso daqui, o alfa' mostra a tendência de deslocamento, né, nesse pontinho. E aí o que a gente vai adotar como convenção? Que quando a gente for desenhar vetores tangentes, a gente vai desenhar os vetores partindo do ponto que a gente está, tá? É só uma convenção, porque o vetor, a gente vai fazer a conta, ó. Por exemplo, o vetor tangente no ponto n igual a 1, no ponto n igual a 1, ó, o vetor ficou 1, né? Que é esse cara aqui. E aí a derivada que a gente fez lá, por exemplo, ficava 1 e 2t. Então, a derivada é o vetor 1, 2. 1, 2 para cima, né?
E aí o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar ele também a partir do ponto A. Olha aí, ó. Agora não faz, né, aquele sentido de cálculo 1 de fato. Se eu estou nesse ponto, com esta parametrização, eu tenho a tendência de ir para cá. Certo? Porque, ó, à medida que o meu T aumenta, eu vou percorrendo a curva assim. Certo? Olha aí que bonitinho, né? Então, ó, quando o T é zero, né, o meu vetor tangente está apontando para cá, que é o mínimo da parábola. E aí o meu deslocamento está para cá. Olha aí que maravilha. Não é? Que bonitinho, né, cara? Olha lá, ele vai ó, caminhando sozinho, ó. Foi embora. Maravilha, né, jovens? Que maravilha. Aí ele tá voltando ao contrário. Pera aí que eu tenho... Calma aí que eu tenho que deixar ele só para uma direção aqui. Controle deslizante crescente. A animação tem que ser crescente. Olha aí. Então, ó, a posição alfa e o alfa linha seria o responsável por dar mais velocidade, né? Olha o deslocamento aí, ó. E aí é que começa a nossa liberdade maior com relação às funções de cálculo 1. Agora a gente pode alterar o sentido que esse negócio é percorrido. Olha só. Como que faz para percorrer essa coisa de outro jeito? Ao invés de botar aqui, ó, o x como sendo t, eu vou botar o x como sendo menos t. E aí, ó, à medida que o t vai aumentando, o x vai ficando mais negativo. Só que a parábola continua com o mesmo desenho, né? Então, olha só, agora à medida que o n vai aumentando, ó, eu estou voltando. Olha aí que maravilha. Mas é o mesmo desenho. Então a gente tem várias e várias formas de fazer o mesmo desenho, alterando o que, né? Como que este desenho é percorrido. Belezura? Então são convenções que a gente vai adotar com relação aos vetores. Todo vetor que for tangente, o cálculo desse vetor tangente, a gente vai fazer com a curva, mas na hora de imaginar a posição dele no plano, a gente vai imaginar que a posição dele está no ponto alfa de t. Belezura? Então, espero que você tenha entendido aí como é que eu fiz esse tanto de coisa aqui. Para não ficar um vídeo tão longo, né? Eu não vou voltar de fato no formalismo agora da derivada, apesar de ser importante para a gente ter essa visão vetorial. Eu vou voltar em outro vídeo, tá bom? Para a gente formalizar o que é uma derivada nesse contexto de funções de várias variáveis e começar a botar mais e mais vetores importantes. Ainda tem mais vetores importantes aí que a gente tem que determinar, tá bom? Então era isso. Próximo vídeo, vetores tangentes e vetores normais, se der tempo, é claro. Abraço, valeu!